No estudo dos relatos de pessoas que passaram por experiências de risco de vida, nós encontramos algo em comum. Nos momentos em que uma experiência qualquer coloca alguém em claro risco de vida, o pensamento dessa pessoa, aquilo que vem à sua mente, quase sempre irá para as suas verdadeiras riquezas da vida. Me lembro muito bem quando o World Trade Center foi atacado lá no famoso September 11, no dia 11 de setembro de 2001. Eu estava lá nos Estados Unidos, na cidade de Indianápolis, estava em viagem pela empresa em que eu trabalhava na época e no dia anterior havia estado visitando Washington, que foi uma das cidades que foram atacadas no dia 11. Quando eu cheguei na empresa em que visitaria naquela segunda-feira, todos estavam apavorados, vendo as imagens da televisão que mostravam as torres gêmeas da cidade de Nova York e o Pentágono lá em Washington em chamas. E o que aquelas imagens não conseguiam transmitir, porém, era o que se passava no interior dos prédios. Muita gente ficou presa em meio aos destroços naquele dia. O impacto causado pela colisão dos aviões provocou rompimento de vigas e diversos andares vieram abaixo. As escadas de emergência ficaram bloqueadas e o fogo e a fumaça faziam com que fosse quase impossível enxergar possíveis rotas de fuga. Muitos trabalhadores presos lá dentro sabiam que estavam vivendo os seus últimos minutos de vida. Com certeza, naquele ambiente, ninguém pensou em sua conta no banco, na sua casa na praia ou no seu carro. O registro de ligações das vítimas que estavam presas nas torres revela um lado humano e real desse triste episódio histórico que poucos conhecem. Ligações para os seus familiares, suas maiores riquezas. Se você já passou por algo semelhante, sabe do que eu estou falando. Se ainda não passou, agradeça a Deus, pois é uma experiência assustadora que desespera até mesmo a pessoa mais serena. Como disse, eu não estava nas cidades em que os aviões colidiram com os prédios, mas sofri sim as consequências do verdadeiro caos que se tornou aquele país. E o que mais eu queria era falar com a minha esposa, com os meus filhos, para dizer que estava tudo bem comigo, o que fora impossível nos primeiros 3 dias após o acidente. É o resultado da sensação real que, de fato, não estamos no controle da nossa vida, como diz o salmista lá no Salmo 127, versículo 1. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a bênção, o cuidado do Senhor é de importância fundamental. Me lembro que eu só queria falar com a minha esposa, com os meus filhos, para dizer que eu estava bem, o que apenas consegui fazer depois de 3 dias do acontecido. Momentos como esses nos fazem lembrar com perfeita clareza do que mais importa na nossa vida. Muitas vezes esquecido em nosso dia a dia. Nós não teremos os nossos familiares para sempre conosco e, de certa forma, acabaremos perdendo os nossos filhos, aquela maravilhosa fase da infância, quando estão descobrindo o mundo com seus olhinhos cheios de brilho e de encanto. Essa fase passa e não volta, mas nós nunca podemos deixar que as coisas que queremos conquistar na vida nos façam esquecer de valorizar aquelas que nós já possuímos. Na busca pela prosperidade, na busca pelo sucesso, nós precisamos lembrar que não existe riqueza maior, depois de Deus, logicamente, do que as pessoas que nós amamos. Não existe realidade sem relacionamentos, e essa afirmação nos leva ao entendimento de que nada daquilo que nós construirmos será real se não tivermos
relacionamentos que deem significado ao que foi conquistado. Deus nos fez seres sociais e não individuais, e relacionamentos tornam possíveis a honra e a celebração. Se nós caminharmos a nossa jornada sozinhos, de quem receberemos a honra? A quem daremos honra? E com quem celebraremos? Dizem que a alegria só é alegria de verdade quando compartilhada. E isso faz muito sentido, pois sempre que nós ficamos alegres devido a algum acontecimento, a primeira atitude que surge na nossa mente é ligar para alguém que nos é caro para contar aquela novidade, não é mesmo? Portanto, nada deve roubar a atenção e o cuidado que nós devemos ter com os nossos relacionamentos, já que são eles que dão forma à nossa realidade. Tudo que ainda iremos alcançar nunca será maior do que os relacionamentos que nós já possuímos. O que temos de mais precioso nessa vida são os nossos relacionamentos. São eles que dão significado a tudo que vivemos. São eles que fazem as nossas conquistas valerem a pena e são eles que nos garantem um porto seguro quando tudo dá errado. Viver consciente disso é viver priorizando o que mais importa. No entanto, priorizar as pessoas que merecem sua atenção não acontece sem uma boa administração do tempo. A forma como nós distribuímos o nosso tempo é que irá determinar o que temos priorizado. Por exemplo, às vezes nós gastamos tempo demais navegando pelas redes sociais, usando os nossos aparelhos celulares que são capazes de nos aproximar de quem está longe, mas também de nos distanciar daqueles que estão perto. O exercício do equilíbrio é fundamental em todos os momentos da nossa vida. Como garantir que dedicaremos tempo suficiente ao que é prioridade? Quanto mais ocupado você for, mais intencional deve ser, ou seja, a forma que distribuímos o nosso tempo deve ser imbuída de propósitos. Nós devemos sempre nos perguntar a intenção de estarmos investindo tanto tempo em uma determinada atividade quando estivermos conscientes do propósito de cada coisa da nossa vida. Será mais fácil sermos intencionais ao escolher o que fazer e em qual ordem fazer. Tenha sempre em mente que as nossas maiores riquezas, de novo, depois de Deus, são as pessoas, são os nossos familiares, nossos irmãos em Cristo e amigos, e se porventura há alguns desses que eram próximos e hoje estão distantes, faça um contato, perdoe se houver necessidade, porque as pessoas, os relacionamentos são as maiores riquezas das nossas vidas. Tenha uma linda e abençoada semana e, em nome de Jesus, valorize as verdadeiras riquezas da vida, as pessoas. Graça e paz.